Boa noite, graça e paz. Que honra poder voltar a essa igreja linda. Eu tive a oportunidade de estar aqui em 2021, quando eu vim ensinar no Rema Doutrinas Básicas. Recebi o convite do pastor Danilo para ensinar aqui no dia sobre a justiça de Deus, um tema que eu amo muito. Foi um tempo poderoso, eu sempre acompanho vocês pela internet, pelo Instagram, e acompanho de longe tudo que tem sido feito aqui. É maravilhoso ver o crescimento de vocês, pessoas novas chegando, e eu creio que nós teremos um tempo maravilhoso nessa noite, amém? Como o pastor disse, nesse tempo eu estou ensinando escatologia lá no Rema. A aula de amanhã, ela é aberta, então todos vocês estão convidados para ir, para participar. Na nossa vinda no carro, a gente até conversou se tinha algum tema específico para falar, talvez escatologia, porque é o que está a matéria da vez, mas o pastor falou assim, olha, mas seja guiado pelo Espírito. Amém? Então, se você quiser ouvir mais sobre escatologia, você vai precisar ir na aula amanhã. Hoje eu tenho uma palavra específica para a igreja, uma direção específica que o Senhor trouxe ao meu coração. Essa palavra veio muito forte quando eu ainda estava me arrumando, mas chegando aqui isso ficou mais aceso em meu coração. E eu quero compartilhar essas verdades com você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o fervor de espírito. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. Sabe, irmãos, enquanto você encontra, me deixa compartilhar algo com você. Eu me lembro, muitas vezes, de ouvir as pessoas perguntando a respeito da igreja que eu faço parte. As pessoas perguntavam assim, olha, a sua igreja, ela é o quê? Eu não sei se você já ouviu essa pergunta. Que tipo que é a sua igreja? Como é o povo? Vocês são uma igreja mais da palavra ou são uma igreja mais do Espírito? Conhecer as Escrituras, ler, ter uma escola bíblica como vocês têm aqui, ou ser uma igreja do Espírito? E o que era dito a respeito de uma igreja do Espírito? Uma igreja do Espírito era considerada uma igreja com manifestações do Espírito Santo, com batismo no Espírito Santo, com dons espirituais, e era como se não pudesse viver essas mesmas realidades. Ou você é uma igreja da palavra, uma igreja que estuda, ou você é uma igreja do Espírito. Se você é uma igreja da palavra, algumas pessoas pensam, como se o Espírito Santo ficasse trancado e não pudesse então se mover, porque é necessário ordem e decência. E de fato existe uma ordem e decência, mas a ordem e decência não é para limitar os dons, mas é para organizar sobre como o Espírito se move em nosso meio. Amém? E outros que diziam, nós somos uma igreja do Espírito, muitas vezes rejeitavam a palavra, dizendo que a letra mata, sendo que o contexto de que a letra mata não está se referindo ao conhecimento das Escrituras, mas o entendimento de estar preso na antiga aliança. A lei ela foi dada em tábuas de pedra, mas na nova aliança, a lei de Deus ela foi escrita no nosso coração. Amém? E esse espírito de vida nos vivificou. Então hoje nós vamos aprender sobre fervor de espírito, e eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12, no verso 11, que diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Veja que a palavra diz, no zelo não sejais remissos. Há algumas versões que diz vagarosos, lentos, preguiçosos, mas ele diz, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe, nós vamos falar hoje sobre esse fervor de espírito, o que é esse fervor de espírito, mas eu quero te levar a compreender o contexto aqui de Romanos, no capítulo 12. Quando nós voltamos para o verso 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando à igreja, eu rogo pelas misericórdias de Deus vivo, que você apresente o seu corpo a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional. Quando ele fala sobre apresentar a si mesmo, apresentar o seu corpo diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, ele está fazendo uma comparação com o que era realizado na antiga aliança, onde as pessoas iam diante do altar e oferecia algum animal para sacrifício. Mas na nova aliança ele está dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renunciando aquilo que desagrada ao Senhor. Nós nos oferecemos a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. E no verso 2 ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
Porque quando você fizer isso, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Isso não diz respeito a 3 vontades. De que a vontade de Deus em um momento é bom, mas é desagradável. Ela é perfeita, mas tem hora que não é boa. Não, a vontade de Deus é. Não está falando que a vontade de Deus uma hora vai ser de um jeito, outra hora vai ser de outra, não. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Ainda que oferecer-se ao Senhor, em alguns momentos, vai ser como estar realizando um sacrifício vivo. Mas a palavra nos convida a renovar a nossa maneira de pensar, a mudar o nosso entendimento. Porque quando nós mudamos o nosso entendimento, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que nesse contexto de Romanos 12, o verso 1 fala sobre oferecer o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. O verso 2 fala sobre essa necessidade de renovação da sua mente. E a partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer que segundo a graça que foi dada a ele, o verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo de Cristo, e membros uns dos outros. Então, quando ele traz essa ideia de renovação da mente, de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ele traz uma visão de igreja, um contexto de igreja. Ele diz: Deus me concedeu a graça para trazer a mensagem. Eu digo que você não pense de si mesmo além do que convém. O que ele está querendo dizer com isso? Você não deve se ver nem além e nem aquém daquilo que Deus criou você para ser. Você precisa ter uma visão equilibrada a respeito de si mesmo, compreendendo a vontade de Deus para a sua vida, compreendendo o propósito dele para cada um de nós. E ele vai dizer: porque nós fazemos parte do corpo. E o corpo, tendo vários membros, cada um tem a sua função específica. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Isso está conectado com a visão de ser fervoroso de espírito. Amém? O fervor do espírito, ele pode se manifestar quando nós reagimos ante a manifestação do poder de Deus, mas o fervor de espírito está além de um movimento natural que fazemos. É algo que nos coloca intensos dentro do propósito e da vontade de Deus. E é nesse contexto que ele está dizendo: nós somos parte do corpo de Cristo, somos membros desse corpo e cada um tem uma função. Então ele vai dizer, assim como o corpo tem muitos membros, cada um atua no corpo de uma forma específica. O verso 6 diz assim: tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, o amor seja sem hipocrisia. Então ele fala a respeito dos dons, nós renovamos a nossa mente, nós nos oferecemos ao Senhor como sacrifício vivo, nós entendemos o nosso lugar no corpo, nós entendemos o dom de Deus que está disponível para as nossas vidas e nós andamos em amor. Amém? O verso 9 vai dizer: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E é dentro desse contexto de oferecer-se a si mesmo, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é nesse contexto de renovação da mente, é nesse contexto onde você compreende o lugar que Deus tem para você no corpo, onde Ele te capacitou com dons para servir ao corpo de Cristo, onde você anda em amor, que a palavra a respeito do fervor de espírito aparece. Então ele vai dizer: no zelo, não sejais remissos, não sejam vagarosos, preguiçosos. Essa palavra zelo, ela traz uma ideia de diligência em executar, promover ou empenhar-se por algo. Amém? Zelo tem algo a ver de ser diligente, de se empenhar em algo, de se esforçar naquilo, de não fazer as coisas de qualquer maneira. Então alguém que está vivendo
uma vida fervorosa no Espírito, é alguém que desenvolve as coisas com zelo, é alguém que desenvolve coisas com responsabilidade, mas, sobretudo, esse zelo e essa responsabilidade, ela é feita debaixo de um fervor do Espírito. Amém? A nossa intensidade em fazer as coisas na obra de Deus, ela não está limitada a habilidades naturais. De fato, nós ensaiamos as canções, nós nos preparamos para ministrar diante do povo do Senhor, mas sabe de uma coisa? Tudo isso que nós fazemos em preparação, nós manifestamos isso sendo intensos no Espírito. Não sejam vagarosos, tenham zelo no Espírito, faça com diligência, tenha diligência em executar, em promover, em empenhar-se por algo. O contrário de ter zelo seria fazer as coisas de qualquer forma, fazer as coisas de qualquer maneira. Esse ser remisso é ser preguiçoso, é não ser envolvido naquilo que Deus tem. Agora, esse texto está falando sobre o quê? Dentro do contexto que nós vimos, ele está falando a respeito do serviço que nós nos dedicamos ao Senhor como igreja. Amém? O fervor de espírito, ele está muito associado ao chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, note que a palavra de Deus, ela nos faz esse convite para vivermos uma vida com zelo, mas ao mesmo tempo uma vida com fervor. Não sermos lentos, estando atentos à vontade de Deus, sendo intensos no propósito de Deus, dedicados na obra dEle, entregues ao propósito dEle para nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa ideia de não ser remisso, preguiçoso, indolente, lento, isso nos mostra a realidade de alguém que entende que a nossa vida aqui, ela tem um tempo curto, há uma brevidade de vida nesse tempo, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos apresenta uma eternidade com o Senhor. Então, o tempo que nós temos vivido aqui, que passa tão rápido, nós precisamos ser intensos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, fazendo tudo com zelo, estando atento à vontade de Deus, servindo a Deus com o nosso melhor, nos entregando ao Senhor com excelência. Amém? No zelo não sejam remissos, não sejam preguiçosos, é o que a palavra diz, não sejam lentos, não sejam indolentes. Agora, o contrário de adotar uma posição e uma postura lenta, vagarosa, desanimada, é tomar uma postura de fervor. Essa palavra fervor, ela traz a ideia mesmo de algo que aquece até determinada temperatura. Ela traz mesmo, pode ser usado no contexto, por exemplo, para ferver uma água. Mas no sentido original da palavra, esse texto ele foi extraído de uma ideia de fazer as coisas com paixão. E quando eu falo sobre fazer essas coisas com paixão, eu não estou falando de um sentimento de adolescente. Eu estou falando sobre ter brilho nos olhos, por ser empolgado com aquilo que Deus está fazendo na terra, por querer participar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Há uma frase de um líder do Verbo da Vida, o apóstolo Guto, ele diz: Senhor, aquilo que o Senhor estiver fazendo na terra, por favor, não me deixe fora, eu quero participar. E essa deve ser a nossa oração. Deve queimar em nós esse desejo, esse fervor de estar entregue dentro do plano e da vontade de Deus. Não fazer as coisas de qualquer maneira, mas sendo intensos no chamado de Deus para a nossa vida. Fervor de espírito. Sabe, quando nós olhamos para essa linguagem do fervor ou a ideia do fogo, nós precisamos entender que fogo nas Escrituras, ele aparece como uma ideia de uma analogia de algo. Às vezes o fogo está ligado a uma visão de juízo, por exemplo. Mas há momentos na palavra que esse fogo do Espírito, esse fervor do Espírito, está ligado à intensidade com a qual nós servimos e nos entregamos ao Senhor. Sabe como você tem vivido a sua vida em Deus? Como você tem passado os seus dias? Como tem sido a sua caminhada com o Senhor? A sua caminhada tem progredido cada vez mais, porque algumas pessoas elas pensam, quando a pessoa acaba de nascer de novo, ela acabou de se converter, ela está vivendo uma fase aí de um primeiro amor, e é por isso que ela se entrega, é por isso que ela é intensa, mas algumas pessoas pensam, logo isso vai passar, isso não vai permanecer. Mas sabe, a visão da palavra não é que a nossa intensidade diminua com o passar do tempo.
A visão e a vontade de Deus para a nossa vida é que a nossa intensidade aumente cada vez mais. Há um encontro como igreja disponível. Eu não vou esperar chegar aqui e esperar os irmãos do louvor fazer força para eu poder participar. Eu já venho aceso, eu já venho cheio de vontade, de desejo de me entregar ao Senhor, de cultuar a Ele. Eu vou orar, eu vou fazer isso de forma fervorosa, intensa no Espírito, crendo e sabendo que eu estou me relacionando com um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade. O fervor de Espírito nos mantém acesos para viver os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. A proposta de Deus para nós não é apenas irmos em uma reunião, bater o nosso cartão. Aqui é um encontro dos filhos de Deus. A igreja, o ambiente onde existem manifestações do Espírito Santo disponível. Talvez você se pergunte, mas não está disponível na minha casa? Claro que está. Mas sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para esse contexto, a única coisa que você vai ver aqui num aspecto que parece ser individual é porque é você que vai se oferecer como sacrifício vivo. O seu irmão não vai poder fazer isso por você, a decisão é sua. É você que vai buscar renovar a sua mente pela palavra. Outra pessoa não pode fazer isso por você. Mas à medida que você está recebendo dessa palavra, existe algo que a palavra nos traz, que é manifestado no corpo de Cristo. E essa manifestação, ela exige de nós sermos fervorosos de espírito. Sabe, irmão, ser fervoroso de espírito não está associado a viver isolado de outras pessoas. Algumas pessoas pensam que viver uma vida intensa e profunda no espírito é ficar sempre sozinho, isolado no quarto, isolado nos montes, sem conversar muito com as pessoas. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você vai se relacionar bem com pessoas. Porque uma vida no Espírito nos leva a tocar pessoas no corpo, através dessa vida que o Senhor escolheu e preparou para cada um de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Deus é muito bom. Amém. E Ele deseja nos ver ativos, animados com aquilo que Ele deseja fazer em nosso meio. Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Há uma versão que diz: não extingais o Espírito. Não apague o fervor do Espírito. Não apagueis o Espírito. Eu quero voltar alguns versículos com você. Na verdade, essa carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está trazendo algumas considerações finais. E aqui, a partir do verso 16, ele diz: regozijai-vos sempre. Alguém que está vivendo uma vida fervorosa no Espírito, alguém que não está apagando a manifestação do Espírito em sua vida, é alguém que vai viver constantemente em alegria. Não é possível ser uma pessoa fervorosa de espírito e ao mesmo tempo andar em tristeza. Porque o fervor de espírito, ele nos revela a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino de tristeza, o reino de Deus não é um reino de desespero, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fervor do Espírito vai nos levar a viver uma vida intensa, cheia da alegria do Senhor. Porque a alegria dele é exatamente ela que nos fortalece. Alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Sabe, irmãos, é possível viver essa vida de alegria. Mas para um mundo apagado, distante das realidades da palavra de Deus, viver alegre parece algo que não é possível. O que o mundo encontra muitas vezes são momentos de alegria. Alegria quando o dinheiro cai na conta, algum nível de alegria quando viaja, algum nível de alegria quando o time que ele torce ganha. Mas no Senhor existe uma alegria que é permanente. Existe uma alegria constante. Veja que se não fosse possível viver e andar em alegria, a palavra de Deus não diria para nós: regozije-se sempre, alegre-se sempre. Diante de um mundo caído, um mundo influenciado pelo mal, viver feliz parece que você é doido ou bobo. O que foi que você está rindo desse jeito? Você viu alguma coisa, ganhou na loteria? As pessoas dizem assim,
Porque parece ser absurdo viver uma vida de alegria. Mas deixa eu dizer algo, Deus tem uma vida de alegria para você. Existe alegria no reino de Deus. Existe alegria, existe paz no reino de Deus. Uma vida intensa no Espírito vai nos revelar essas realidades de paz no Senhor. Alegre-se sempre. Orai sem cessar. Não é possível viver uma vida intensa, fervorosa no Espírito, sem viver uma vida de oração. Amém? Uma vida de oração vai nos levar a esse lugar de intensidade. Irmãos, usando essa analogia do fervor, ou de algo que está fervendo, eu não sei quantos de vocês já fizeram a experiência de colocar uma água para ferver. Eu acho que quase todos, não é verdade? Que revelação maravilhosa, né? Grandes coisas. E daí? Você não coloca água no fogo e na hora que você acaba de colocar, ela já está fervendo. Ela leva um tempo. Fervor de espírito necessita de intensidade, de permanecer. Sabe, existem momentos onde você vai começar a cantar, a ministrar ao Senhor, a estar em oração, que naturalmente a sua vontade não é nem estar ali. Seu corpo, de fato, está oferecido como sacrifício diante do Senhor. Mas, de repente, você persevera e permanece na oração, orando sem cessar. Sabe, essa barreira e essa frieza espiritual, ela começa a sair. Porque você começa a ferver no Espírito, a estar intenso nele. Sabe, é por isso que a gente não deve viver uma vida dominada por sensações exteriores, pelo que está do lado de fora. Eu comecei a cantar, não estou sentindo nada, eu vou parar. Comecei a orar, não estou sentindo nada, a gente não vive por sentimentos. A gente vive pela palavra e nós podemos nos encher do Espírito. Em uma vida de oração, nós nos enchemos no Espírito. Eu não estou falando para você cantar, Espírito enche-me, Espírito enche-me, Espírito vem, porque ele já veio. O que a palavra diz em Efésios 5,18 é: não embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos. É você que se enche do Espírito. Agora, como você se enche do Espírito? A palavra diz: falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Você pode se mover com o Espírito. Você não precisa esperar vir um vento diferente. Você não precisa esperar vir um ministro diferente. Você não precisa de um profeta diferente. Tudo que você precisa é abrir o seu coração e começar a falar em salmos, hinos, cânticos espirituais. E quando você faz isso, você se enche do Espírito Santo. Salmodiando ao Senhor, declarando a bondade dEle, declarando o seu amor a Ele. Você se enche do Espírito Santo. Está disponível, irmãos. Está disponível. A questão não é se Deus deseja se manifestar. A questão não é se Deus deseja se revelar. A questão é qual o seu nível de sede. Qual a sua intensidade no Senhor. Qual o seu desejo no Senhor. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de fato avivada e cheia da presença dEle. E eu faço isso, me alegrando sempre e orando sem cessar. Amém? Você não precisa de sentimentos para sorrir. Você pode rir. Amém? E essa alegria do Senhor te fortalece. Então, alguém que está fervoroso no Espírito, ele se alegra sempre, ele ora sem cessar, e em tudo ele dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Intensidade no Espírito vai nos livrar de um lugar de murmuração. Intensidade no Senhor vai nos livrar de um lugar onde nós vamos reclamar. Porque o nosso coração está voltado para Ele e para a vontade dEle. E quanto mais eu me relaciono com Ele, tudo que vai sair da minha boca é graças ao Senhor. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, professor, quer dizer que se eu estiver passando por alguma dificuldade, Deus está querendo essa dificuldade para mim? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você pode render graças mesmo em meio às adversidades. Você pode levantar as suas mãos ao alto e dizer: o Senhor é bom, o Senhor cuida de mim, o meu Deus é um Deus abundante, o meu Pai é um Pai de amor, eu me relaciono com Ele, a vida dEle está em mim,
Pai, o seu Espírito habita em mim, a sua presença habita em mim, a sua unção está sobre a minha vida. Senhor, o Senhor não está mais dentro de uma arca, a sua presença está em mim, eu posso me encher da sua presença, eu posso orar no Espírito, eu posso me envolver com o Senhor, sabe? E quando você começa a fazer isso, as águas elas começam de fato a agitar, irmãos. Porque você está cheio do Espírito Santo, fervoroso no Espírito, intenso no Espírito. Você não precisa ser do tipo de gente que escolhe ou ter a palavra ou ter o Espírito. A palavra e o Espírito, ela anda junto. Jesus disse, a palavra que eu tenho dito a você, essas palavras são Espírito e vida. Foi o Espírito Santo que inspirou homens para escrever a palavra. E é o Espírito Santo que nos inspira para compreendermos aquilo que foi escrito. Nos relacionamos com a palavra, nos enchemos da presença de Deus, nos movemos nele, vivendo uma vida de gratidão, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Não apague o Espírito. Irmãos, dá para imaginar o quanto essa declaração é forte. Não apaguem o Espírito. Sabe, eu ouvi um ministro falando, não me lembro quem foi, mas faz sentido o que ele disse, que existem pessoas que se acostumaram tanto com as reuniões da igreja, que se ela chegar na igreja e estiver faltando alguma coisa, rapidamente ela percebe. Está faltando um instrumentista hoje. Tinha uma guitarra, tinha um contrabaixo, tinha um teclado, tinha uma bateria, mas cadê o cara do violão? Por que ele não veio? Ah, parece que tem uma lâmpada ali que está queimada. Não tem nenhuma, tá? Só exemplo. Ah, eu acho que a igreja hoje está vazia. Está faltando alguém. Mas existem pessoas que são capazes de entrar em lugares e não notar. E entenda o que eu vou dizer. Deus está em todos os lugares, amém? Mas não notar mais a presença do Espírito Santo. Tem tudo ali, mas não consegue discernir quando o Senhor está se movendo ou não. Porque, irmãos, creia em algo, entenda algo. Deus está em todos os lugares, mas não são todos os lugares que estão desfrutando da presença dEle em manifestação. Ele se move onde Ele é honrado, Ele se move onde Ele é desejado, Ele se move onde existe temor à presença dEle. Nós não podemos nos acomodar com reuniões, com encontros, com cultos, ou mesmo numa vida pessoal vazia da presença de Deus. Deus, Ele deseja que a nossa vida seja cada vez mais intensa nele. Sabe, Jesus fala para João, para ele escrever algumas cartas a algumas igrejas. E há uma igreja que ele diz, olha, eu vejo as suas obras, eu conheço elas, eu sei que elas são maiores do que no começo. Eu sei que você reprova obras das quais eu também reprovo, mas eu só tenho uma coisa contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Volta. Onde você caiu, lembre-se e volta. Nós não podemos permitir que o amor esfrie. Nós não podemos permitir que a intensidade no Espírito se apague. Ele está aqui, que revelação maravilhosa. De fato, o Espírito Santo se move em nós, você não está sozinho. Ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Mas sabe, nós precisamos manter viva em nós a consciência dEle. A consciência de que eu não estou sozinho. A consciência de que Ele não me abandonou. A consciência de que porque Ele está em mim, os lugares podem ser tocados, as pessoas podem ser tocadas, ambientes podem ser transformados, porque a presença dEle está. Nós precisamos considerar o Espírito Santo, nós precisamos considerar o ministério do Espírito Santo. A Bíblia diz que o ministério da antiga aliança, o ministério da morte, operou em glória, porque ela revelava o salário do pecado, que é a morte. A Bíblia diz que glória maior não será agora o ministério do Espírito Santo. Há uma glória maior. Sabe, Deus deseja se revelar. Deus deseja se manifestar. Amém? Nós não vamos nos conformar com uma vida fria, vazia, religiosa. Nós vamos viver uma vida intensa na presença dEle, cheios dEle, cheios de consciência dEle em nós.
Amém? Vá comigo para 2 Timóteo. Um filho na fé do apóstolo Paulo, ele escreve, traz algumas recomendações. 2 Timóteo, no capítulo 1. Versos 6 e 7. Paulo escreve para esse filho na fé e diz, a partir do verso 6, por esta razão, pois, te admoesto. Admoestação traz uma ideia de correção. Quando a Bíblia fala sobre exortação, ela não está falando propriamente de correção. Exortação é encorajamento, é trazer para perto. Mas Paulo está dizendo, por esta razão, eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Torne a acender. Esse reavivar traz uma ideia de colocar fogo em algo que se apagou. Dar vida novamente. Reavives o dom de Deus que há em ti. É interessante que o verso 7 ele diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo diz, reaviva o dom de Deus que há em você. Será que tem alguma coisa na sua vida que parece ter apagado? Ou que está frio? Irmãos, eu tenho uma palavra debaixo de uma inspiração hoje. O Espírito Santo deseja. Eu vou falar da forma mais simples possível, tá? Acender você novamente. A gente não pode chegar nesse lugar, tá bom aqui, não existe mais o Senhor. Reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo disse, você recebeu através da imposição das minhas mãos. Sabe, irmãos, quantas conferências nós já passamos. E é tão bom esses encontros. Ministros, pessoas que vêm, unções que tocam a nossa igreja, que tocam a nossa vida. Aquilo que está na vida dos nossos pastores, que nos alcança. Quantas palavras você já recebeu? Quantas pessoas já colocaram as mãos, de repente, sobre a sua cabeça, falando a respeito de coisas que Deus tem para a sua vida? Mas deixa eu te falar algo, irmãos, a imposição de mãos não faz nada sozinha. Imposição de mãos é uma doutrina bíblica, e uma doutrina bíblica básica. Mas sabe de uma coisa? Timóteo recebeu imposição de mãos. E não apenas isso, ele recebeu palavras a respeito do dom, a respeito do chamado dele. Mas agora uma palavra, reaviva o dom de Deus que há em você. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós não temos espírito de covardia. Amém? Alguém que se acovarda é alguém que deixa de assumir o seu lugar. Alguém que se acovarda é alguém que se esconde para não assumir aquilo que Deus tem para a sua vida. É alguém que foge do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Nós não vamos fugir daquilo que Deus tem para nós. Nós seremos a geração que diz sim, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Nós não faremos como aquele homem que Jesus conta da parábola dos 5 talentos. O que tinha 5 multiplica, o que tinha 2 multiplica, e o que tinha 1 guarda porque fica com medo. Sabe por quê, irmãos? Nós não precisamos ter medo, porque nós não recebemos o espírito de medo. Nós não recebemos um espírito de covardia, nós recebemos um espírito de poder, de amor e de moderação. Há um espírito de poder sobre a sua vida. Que poder é esse, irmãos? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos ao 3º dia. É o poder que veio sobre a sua vida quando você foi cheio do Espírito Santo. Jesus disse que nós receberíamos poder ao sermos cheios do Espírito Santo, e esse poder ia nos capacitar para testemunhar. Alguém que entende o poder do Espírito, o mover do Espírito. Uma vida de fervor é alguém que está intenso na vontade de Deus, porque há um poder operando, te capacitando para realizar aquilo que Deus te chamou. Você não recebeu um espírito de covardia. Você não recebeu um espírito de medo. Você recebeu um espírito de poder. O poder de Deus está na sua vida.
é interessante que ele fala de poder, de amor e moderação. A palavra sempre vai nos apresentar a necessidade desse equilíbrio entre dons e os frutos. De fato, nós nos movemos no amor, e o amor ele se revela com a característica de alegria. Em Gálatas 5, a palavra diz que o fruto do Espírito o fruto do Espírito é amor. E dentro dessa característica do amor, ele se manifesta com alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não existe lei. Então nós recebemos da parte de Deus um Espírito que nos leva a andar em amor. A não sermos frios, mas sermos avivados. Nós recebemos o dom de Deus para fluirmos o poder do Senhor de forma moderada, equilibrada. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Deus é bom. João estava isolado na ilha de Patmos por causa da perseguição. Jesus aparece para ele nessa ilha, começa a trazer direções para que ele escrevesse cartas e destinasse a igrejas específicas. E cada uma dessas cartas, de fato, elas eram cartas com uma verdade real. Havia, de fato, essas igrejas. Algumas pessoas discutem se, de repente, essas cartas falam de um período da história da igreja, mas, de fato, eram igrejas reais que estavam passando por essas situações. Mas a gente precisa entender que isso é uma palavra inspirada e, portanto, é uma palavra para os nossos dias. Amém? Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, aqui a palavra anjo traz a ideia de mensageiro, o líder da igreja, o pastor da igreja. Ao anjo da igreja escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quando nós lemos a próxima passagem, o próximo texto, nós vamos entender melhor o porquê eu entrei nesse texto. Mas me permita explicar ele para você primeiro. Jesus está dirigindo uma mensagem a uma igreja que estava passando por momentos difíceis, passando por tribulações, passando por perseguições, e a previsão para os próximos dias não era uma previsão de melhora. Coisas mais difíceis esses irmãos ainda iam passar por causa da perseguição. É interessante que a palavra, ela nos mostra que Jesus conhecia a tribulação e a pobreza que aqueles irmãos estavam enfrentando. Irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus para a vida do homem não é uma vida de pobreza, amém? Não é uma vida de miséria. Mas esses irmãos estavam num momento de dificuldade devido às perseguições que eles estavam passando. E essa perseguição estava levando a viver em um momento difícil. E Jesus disse: olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Mesmo que naturalmente as circunstâncias dissessem para eles que havia uma falta, que havia uma necessidade, o Senhor não o enxergava com falta. O Senhor enxergava eles ricos. Eu vejo a tua pobreza, mas você é rico. Vá comigo agora para Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente.
Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, que nós vemos aqui duas igrejas contemporâneas, cada uma vivendo uma realidade diferente. Nós temos uma igreja onde pessoas estão sendo perseguidas, passando por um momento de tribulação, de dificuldade, tendo em vista que essa perseguição ia aumentar nos próximos dias, mas havia uma promessa de Jesus para a vida deles, mesmo que eles enfrentassem a morte. E essa igreja, mesmo diante de um diagnóstico, ou de um relatório de falta, ou de pobreza, Jesus disse, você é rica. Por outro lado, nós temos uma igreja que se considera rica, uma igreja que se considera abastada, uma igreja que teve a falta de senso de deixar Jesus do lado de fora dessa igreja. Nós estamos falando de algo na nova aliança. Um povo que se considerava rico por suas próprias forças. Mas Jesus disse, não, na sua própria riqueza não. Na sua própria riqueza você é pobre, cego e nu. Arrepende-te. Sabe, irmãos, algo que tem esfriado muitas pessoas é tirar os olhos do Senhor e começar a colocar os olhos nas circunstâncias. Pessoas que acham que Deus não está com ela porque ela está passando por algum momento difícil. Mas sabe de uma coisa? As coisas elas não podem determinar a nossa intensidade ou a realidade de quem nós somos no Senhor. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós temos o que a palavra de Deus diz que nós temos. E nós podemos fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer. Irmãos, as circunstâncias, elas não vão determinar a nossa força, o nosso empenho, o nosso... Até embolei. O nosso fervor, a nossa intensidade no Senhor. Nada vai nos parar. Eu vou me manter intenso. Pessoas que às vezes desistem de servir, de se envolver, que estão desanimadas, porque o que está acontecendo lá de fora. Jesus está dizendo, olha, quem dera se você fosse fria ou quente. A ideia do quente eu sempre achei mais fácil de entender. Se a gente trazer ainda dentro desse contexto de fervor, está ótimo. A ideia do frio sempre me pareceu estranho. Aqui existe essa cidade era cercada por duas cidades. E uma dessas cidades ela tinha águas termais e fizeram uma maneira dessas águas chegarem até a igreja em Laodiceia, enquanto outra cidade vizinha oferecia água fria. Conta-se que enquanto essas águas passavam pelos aquedutos, quando ela chega e a pessoa foi provar, aquela água que saiu numa condição boa de uso, quando chegou aqui ela gerava ânsia de vômito. Essa é uma das ideias que se tem. Não sei se de fato é ela mesmo que devemos considerar. Eu gosto mesmo da analogia que esse texto traz. Por que Jesus prefere o frio do que o morno? O frio sabe e reconhece a condição que ele está vivendo. Se alguém está fria e entende, olha, eu não estou bem, eu estou desanimado, eu preciso de ajuda, é mais fácil de socorrer. O problema é o morno. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida de fervor, de intensidade. Mas se você chegou aqui hoje, enquanto você é exposto a essa mensagem, talvez você esteja percebendo que a sua vida esfriou em algum lugar. Que a sua intensidade na oração, no conhecer a palavra, no congregar, no servir a igreja local, se você percebeu isso se esfriando e de repente você está desanimado, fraco, se você reconhece, você pode ser ajudado pelo Senhor.
O problema aqui é o morno. Eu acho que eu estou bem. Não estou me envolvendo, não estou servindo, não estou desenvolvendo naquilo que Deus me chamou, mas eu estou bem. Jesus está dizendo, era melhor se você fosse frio ou quente, porque o morno, ele é colocado para fora. Mas essa não é a nossa condição, irmãos. Nós vamos viver uma vida cheia do Espírito. Note que esse povo diz, eu estou rico, o verso 17 diz. Abastado, eu não preciso de coisa alguma. Irmãos, nós precisamos do Senhor. Você pode prosperar, e eu creio em prosperidade bíblica. Você pode enriquecer, e Deus não tem problema com isso. Mas sabe, o nosso serviço, a nossa devoção, o nosso amor ao Senhor não está limitado ao que eu tenho na minha conta bancária. A minha alegria e a minha intensidade em servir ao Senhor não está presa ao carro que eu estou andando, à casa que eu moro, o trabalho que eu tenho. A minha intensidade em servir o Senhor foi porque Ele deu a vida por mim, porque Ele me chamou para uma nova realidade, e tendo Ele, todas as coisas são transformadas ao meu redor. Nós vamos manter o fervor em nosso coração. Nós não seremos daqueles que retrocedem. Nós não vamos deixar as circunstâncias determinar o que nós vamos fazer ou não. Alguém que está vivendo uma vida intensa no Espírito, ela vai viver sensível às direções do Espírito Santo. Você não vai ficar mudando de um lugar para o outro, em busca de coisas dessa vida, em busca de dinheiro, porque o amor a Ele é a raiz de todos os males. Sabe, irmãos, eu estou trazendo essa mensagem cheia de amor no meu coração. Sabe, eu não saí da minha cidade para ensinar no Rema e receber um convite para falar uma igreja tão preciosa. Isso aqui não é, nossa, o pastor bateu hoje. Não é. Até porque Davi diz, a sua vara, o seu cajado traz consolo. O desejo do meu coração e o desejo do coração do Senhor é que você mantenha a sua vida fervorosa no Espírito. Sabe, eu percebo algo no meu espírito. Eu não sei se isso é algo que diz respeito a mais pessoas, ou se algumas pessoas que estão aqui, que têm desanimado, porque têm olhado para circunstâncias. Parece que o Senhor não está por perto, porque alguma coisa não está acontecendo ou não aconteceu do jeito que você queria. Mas sabe, nada pode determinar a sua alegria, a sua intensidade, o seu serviço, o seu envolvimento com o Senhor. Jesus, ele disse, eu estou à porta e bato. Eu sei que às vezes a gente usa esse texto no evangelismo, quando nós vamos às praças, quando nós falamos do amor de Deus na rua, ei, Jesus está aí à porta do seu coração. Mas Jesus não estava dirigindo carta para o mundo aqui, era uma carta para a igreja. Estou à porta e bato. Você ouviu a minha voz? Eu vou cear com você. Vou ter comunhão com você. Esse é um sintoma de alguém que não está vivendo uma vida de fervor. Ele vive uma vida distante da comunhão. E Deus tem para nós uma vida de comunhão. Deus deseja revelar coisas ao seu coração. Deus deseja manifestar os seus propósitos, os seus sonhos, os seus planos em você. Mas para isso, você precisa interagir com Ele. Eu queria dedicar um tempo para a oração com vocês. Se o pessoal do louvor quiser subir para me ajudar. Eu não sei como ficou, bem baixinho, tá, queridos? Eu não sei como ficou o coração de vocês quando eu disse que ia falar sobre fervor de espírito. Talvez aquele desejo, de sair correndo, culto onde o fogo pega. Mas sabe, eu creio que esse fogo já está pegando aí por dentro.
reacendendo chama, propósitos. Deus deseja isso para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Labrancho combre vidiriasa larababacandoroso. Tendoro yeta narakiendoroso torolobro conderima. Yendarabasoro roboko tarala maketa la barabadara la manarashe. Yera la barala candara la barabara shere. Yera mama nara sondre de kita la masore. Ora nara la bacante Yendara la masore manara mama nara so. Yendara mas noroboko sara la baraba. Era nama yeson. Você pode se entregar à vontade de Deus. Intensos, fervorosos de espírito, as coisas que estão do lado de fora não vão determinar o nosso fervor, não vão determinar a nossa intensidade, não vão determinar. Sabe, irmãos, existe um propósito específico para esse lugar. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E Deus conta com você para isso. Deus conta com você para isso. O Senhor não tem problema, se for essa a sua situação, de você reconhecer que talvez de alguma forma você tenha se esfriado, que talvez você esteja desanimado. O problema é o morno. O Senhor não nos quer nesse lugar de mornidão. Nós precisamos estar vivos. Reaviva o dom. Reaviva o dom. Você que há algum tempo ministrou a pessoas, falou com elas, nós podemos ser mais intensos nisso. Você que já serviu na igreja local, em algum departamento, mas se esfriou, existem coisas grandes para serem feitas nesse lugar e o Senhor conta com você. Eu ouço uma palavra em meu espírito: decepção. Você pode colocar os olhos no Senhor, querido. Não é o tempo de se afastar do que Deus tem para a sua vida. O Senhor está te livrando disso hoje, revelando que aquilo que Ele tem é maior. Seja avivado, intenso.
espírito fervoroso, avivado, intenso, fervoroso no espírito. Oh, intenso, intenso no espírito. Reaviva o dom, reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva o dom. Reavivando o dom, reavivando o dom. Palavras que foram liberadas, oh, elas estão sendo despertadas hoje. Despertado, despertado. Eu creio que o Senhor já está alcançando vidas aqui. Mas sabe, uma das maneiras de nós sermos tocados é através do corpo. E eu queria orar por você. Se você percebeu que a sua intensidade tem caído e você deseja se envolver mais, se entregar mais, eu queria te chamar aqui à frente. Eu queria orar por você. Sabe, irmãos, existe algo diário em servir o Senhor. Existe algo em ser constante no Senhor. Nós não precisamos esperar o próximo evento. Nós não precisamos esperar a próxima conferência. É possível viver uma vida avivada todos os dias. É possível viver uma vida intensa e fervorosa todos os dias. Não deixe na sua vida apagar a intensidade. Eu tenho uma imagem no meu espírito sobre oscilações. Mas o Senhor tem para nós uma vida constante. Constante. Irmãos, eu creio não em momentos apenas, mas algo constante na nossa vida. Constância. Constância. Esse negócio de parece que agora vai e depois para, isso acabou. Constante. Um povo constante. Uma igreja constante. A sua vida constante no Senhor. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós.